O Chicão é diretor executivo no Instituto CC. É TEDx Speaker, trabalha com inovação, negócios e ESG. E esse papo ficou muito bom. Saudações cafezistas, aqui é o Mustafaga, sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos ao primeiro episódio de 2024 do La Cafeteria. Estamos aqui muito felizes em estar de volta, principalmente, né? Estamos com uma agenda de janeiro, fevereiro muito show, começando hoje com um convidado muito especial. A gente vai bater um papo maneiríssimo, mas antes da gente falar sobre qualquer coisa, apoia.se/lacafeteria. Se você ainda não conhece o nosso Apoia-se, pelo preço de um cafezinho, você está apoiando o seu entretenimento, você está apoiando a sua diversão aqui vendo o nosso podcast, vendo outros conteúdos que a gente produz. E, claro, participando dos projetos que a gente faz. Tem a roda de leitura, tem as lives, tem outras atividades. Dê uma olhada lá. Vê se cabe no seu bolso, vê se cabe no seu coração, que é o mais importante, né, do que dinheiro. Não acho, mas você pensa aí se é pra você. Mas dá uma olhada lá. Tem uma coisa importante, né? O que é importante? Se você quiser fazer um podcast, onde eles vão procurar? Verdade, porra, se você é de Brasília, e se você não é também, porque tem muita gente que não é de Brasília que está produzindo aqui com a gente, quer produzir o seu podcast, tem aqui a 8bits, a produtora com esse estúdio maravilhoso, que vocês já viram em alguns lugares, em alguns programas aí na internet. Entre em contato com a gente, tem os links aí na descrição. Bom, para iniciarmos então 2024, cara, inovação, design de serviço, empreendedorismo e relações internacionais, TED Talk, ESG, biologia. Esse é o Chicão. Mortal Kombat, Street Fighter. Mortal Kombat. O que mais? o que mais tá nesse pool aí? Cara, de formações, assim, eu acho que o caminho é esse aí, né? Uma mistureba de coisas aí que acabou sendo a minha trajetória em busca de ser algo que tivesse a ver comigo e não com o que as pessoas esperavam de mim, né? Então, minha trajetória passa muito por isso, né? Entre atender as expectativas alheias e atender a minha própria expectativa. E aí não tem um caminho óbvio, né? Tem uma mistureba de um monte de coisa aí que você falou aí. Essa mistureba, ela em algum momento, eu vou pedir para você se apresentar, falar de você, mas essa mistureba toda aqui, ela em algum momento ela se conecta, ela faz sentido. Opa. Todas elas, é tipo um ciclo? Todo dia da semana, meu amigo. Show. Todo dia da semana. Então faz se todo apresenta pra sentido. galera aí que não te conhece. Bom, galera, obrigado pelo convite aí, pessoal da 8bits, Musta, esse cara incrível, obrigado aí pelo convite de participar aqui do podcast de vocês, La Cafeteria. Bom, gente, eu sou o Chicão, meu apelido é Francisco, meu nome mesmo é Chicão. Quando eu estava brincando aqui, né, antes, quando fala Francisco, eu já acho que é assim, é cobrança, aconteceu alguma coisa grave, Agiota. é agiota atrás da gente, então é Chicão. Cara, nem sei o que eu sou, velho. Vamos lá, eu sou biólogo, eu sou empresário, sou da área da área socioambiental. Tô nessa história aí, pelo menos eu comecei na área ambiental, né, como biólogo, lá em 2002. Então já começa entregando a minha idade aqui um pouco, né? Pô, não sei, Quem quiser fazer a conta aí. Vai que você se formou com 12. Pois é, vai que era o prodígio, né? E, bom, comecei na área ambiental, né? E percebi que o desafio que eu queria enfrentar nas organizações não passava só pelo ambiental, né? Eu estava a fim de encarar uma coisa um pouco mais ampla, né? Ter um nível de impacto um pouco mais amplo. E fui migrando um pouco mais para a área da sustentabilidade, que não é só ambiental. As pessoas pensam, num primeiro momento, no ambiental, mas não é só ambiental, né? E também tem o social e o econômico. E fui migrando também para a área do ESG, que adicionou ainda o G de governança. E tenho atuado aí nessa área de sustentabilidade nas organizações. E ao longo do processo vi que eu não seria um concursado, apesar de ter tentado bastante. Eu vi que... Você passou por esse processo. Pois é. Já estive nessa igreja. E aí, nisso daí, eu fui me descobrindo e me descobri empresário, né? Então, hoje sou um dos fundadores do Instituto.cc,
É um instituto de contracultura e desenvolvimento de pessoas e organizações. Nessa ordem, pessoas primeiro e organizações. E, enfim, estamos aí. A gente ajuda as organizações a estarem mais conectadas com o espírito do nosso tempo, né? As organizações estão amplamente ainda conectadas no século XX e propondo soluções no século XXI com abordagens do século XX, né? Então aí complica. Quando você fala isso de empresas e pessoas que estão ainda conectadas com o século XX, isso significa o atraso de mudanças ou o atraso de tendências ou vocês estão num momento de mudança de tendências emergentes, de mudanças? O que significa quando você fala sobre uma empresa ainda estar conectada com o século passado? Cara, eu acredito que a empresa, por exemplo, empresas e organizações em geral, né? A gente não dialoga só com a empresa. Apesar de boa parte da nossa audiência ser de empresários, né? A gente não dialoga... O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, por exemplo, que organizações que acham que vão resolver os seus problemas a moda do comando e controle, Sim. a moda do eu falo, você obedece, a moda do sustentabilidade. Isso aí é coisa de hippie, abraçador de árvore, que também né? Mas não só. Né? Então, que questões socioambientais são questões assim menores, né? E a gente tem uma série de exemplos aí de como grandes empresas ignoraram esse tema e tiveram um problema gravíssimo. Algumas delas se inviabilizaram porque não consideraram como um item tão importante no negócio quanto caixa, quanto governança, quanto relação com investidores. Então, principalmente aquelas empresas que têm algum tipo de impacto ambiental ou socioambiental significativo. Então, ao considerar isso só mais um item a ser feito, essas empresas estão plugadas ainda numa lógica muito do século XX, né? Onde isso era uma questão menor, onde a gente plantou as sementes do problema que a gente está vivendo hoje, né? Quem vive aqui em Brasília passou por uma onda de calor inédita aí. No Havaí, a gente teve um problema grave com incêndios, Havaí, Canadá, enfim, né? Eu comecei o programa proposital com aquela... falando do ano mais frio das nossas vidas, que foi o ano passado. Pois é. Então, assim, tá conectado no século XX, sendo que a gente está vivendo no século XXI. O século XXI é o século da incerteza, da volatilidade, da ambiguidade, da complexidade. Né? E o século XXI é o século disso. É o século da saúde mental. É o século da perda de biodiversidade. É o século da mudança do clima. E coisas que eram assuntos assim totalmente... Assuntos que só começaram a aparecer como uma pauta relevante na segunda metade do século XX e como uma coisa menor, uma coisa colateral, um papo de doido, um papo de bar, né? Um aviso meio perdido. Uma coisa assim, meio papo de loucão. Né? Eu, por exemplo, lá na biologia, papos que a gente tinha no boteco, hoje em dia estão virando a vanguarda da biologia. E é muito louco, assim. Por exemplo, a gente falava de epigenética. Não preciso nem explicar, mas a gente falava umas loucuras tipo de epigenética no boteco, que hoje em dia, cara, os nutricionistas todos trabalham com isso. Muitos médicos trabalham com essa concepção, enfim. Então, o século XXI é isso, né? É um século onde a gente está descobrindo mais sobre a complexidade das coisas. E lidar com o complexo. Você não consegue resolver problemas complexos com uma abordagem de problema técnico. E aí, muitas vezes, a gente vê isso nas organizações. Gente querendo resolver um problema complexo com abordagem de problema técnico. Que abordagem de problema técnico... E esse jeito de pensar, a abordagem de problema técnico para resolver um problema complexo é a cara do século XX. Né? No século XXI, a gente tem que ter uma abordagem que abrace a complexidade para resolver um problema complexo, naturalmente. Sim. Enfim, ficou sério pra caraca, né? A gente começou falando de Street Fighter aqui, a parada. Relaxa, vai voltar, pô, vai voltar. Tá bom. Calma aí. A galera precisa primeiro, quem é o Chicão, depois, o que você gosta de ler, sei lá. Tá. Mas, assim, uma coisa que... Para entrar nesse assunto, eu preciso citar como eu conheci vocês. Porque a gente foi fazer um treinamento de vocês, né? O Maratona. Eu digo aqui é o 8-Bits, é o Henrique. E... A tua palestra, a tua parte, pelo menos, ali, é a primeira, né? Foi o primeiro dia lá. Vocês fizeram a de governança? Fizeram qual? A de liderança? Lembra disso? Não,
A de crescimento, a de crescimento. de crescimento. Isso. Que eu fiquei martelando vocês sobre essa questão assim a cultura das empresas que Exato. crescem. Então foi a de crescimento. Exatamente. E aí, porra, na primeiro dia lá, era tua parada, teu negócio. Eu não sei se você chama de palestra ou o que é. Aí eu, beleza. Quando qualquer treinamento, qualquer coisa que a gente já comprou na vida, que seja treinamento empresarial, você já chega lá pensando, beleza, eu vou falar de financeiro, eu vou falar de fluxo de caixa, eu vou falar de prospecção, eu vou falar de, enfim, infinitas coisas. E aí você foi, porra, jogou na cara de todo mundo, assim, meu irmão, olha a situação que tá todo mundo, a situação do mundo e não sei o quê, e falando de ecossistema e tal, e falando de ESG, e com a minha maior ignorância, eu nem sabia o que era ESG. Maravilhoso, E que eu falei, bom, cara. caralho, o que o maluco tá falando, velho? Que doideira. Esse cara é doido. Assim, não que assuntos, né, climáticos e meio ambiente, o que for, não me interessem, mas realmente eu não sabia o que era ESG. Não é da tua realidade, tá tudo certo. Completamente fora. Cara, é exatamente E pra assim. mim, isso era coisa assim de indústria. Porra, é poluente, é quem trabalha com, sei lá, com queima de petróleo. Nunca imaginei que isso poderia ser uma realidade para um negócio pequeno como o nosso aqui. Uhum. E aí eu lembro que eu fiz essa pergunta, eu falei, pô, beleza, o que realmente... Como eu implanto um ESG dentro da minha empresa, sendo que eu sou pequenininho e eu não sou quase nada. E aí você foi citando coisas, por exemplo, porra, essas câmeras aqui, porra, tem bateria, como é que você descarta essa bateria aí? Como é que a vida útil de todos esses equipamentos aqui que tem plástico, que tem um monte de matéria-prima aqui? E aí eu fiquei, cara, eu preciso entender mais sobre a ESG. Eu preciso entender como uma empresa, microempresa igual a minha, até uma empresa gigante, uma realmente que trabalha com poluentes, que trabalha com queima, como se aplica isso dentro de uma empresa? Primeiro, o que é ESG, exatamente, e como que isso está sendo implementado hoje nas empresas? Legal. Bom, primeiro assim, tem que fazer uma diferenciação. Eu vou te explicar o que é ESG primeiro por contraste, tá? Tem que diferenciar o que é sustentabilidade do que é ESG. Então, sustentabilidade é uma coisa bem maior do que ESG. Acho que isso é uma primeira coisa. Sustentabilidade é ESG. O ESG é um filho da sustentabilidade. Tá. Né? É um filhote da sustentabilidade. É uma derivação, uma especialização da sustentabilidade. A sustentabilidade, ela trata do desenvolvimento humano, do desenvolvimento de países. Então, sustentabilidade é um termo amplo e é meio um balaio de gato. Né? O termo sustentabilidade é meio um balaio de gato. Cabe tudo dentro. É um termo que existe, mas que confunde mais do que explica. É igual design. Né? Design, meu irmão, confunde mais do que explica. Tanto é que você bota no mesmo balaio, você bota designer de serviço e design de sobrancelha no mesmo balaio e chama que tudo é design. Então, é um termo também que confunde mais do que explica. Mas sustentabilidade é essa coisa ampla que fala sobre a qualidade de vida das pessoas e de tudo aquilo que não são pessoas, que não é o Homo sapiens. Tá. Né? Então, da biodiversidade em geral e da saúde do planeta, né? A manutenção dos sistemas planetários. Né? Aí, vou lembrar das aulas de biologia lá da escola, né? O ciclo do carbono, o ciclo da água e tal. Então, há quem diga até que o planeta Terra é um superorganismo. James Lovelock, em 1979, propôs essa ideia, chama hipótese Gaia, né? E a Terra como um superorganismo. Se a gente olhar a Terra como uma célula gigantesca, tem coisa ali que tem similaridades muito interessantes. Então, sustentabilidade trata da qualidade dessa célula gigantesca. Vou me permitir aqui segurar na mãozinha de James Lovelock aqui, né? Se a gente olhar a Terra como um superorganismo, a sustentabilidade está preocupada com isso. Como é que a gente vai manter esse superorganismo? Tá. Porque nós somos parte dele. Né? Então, não há possibilidade de vida humana fora da Terra. O que existe, que pode, por enquanto, o que existe são viagens exploratórias para fora do superorganismo. Né? Mas, em algum momento, esses Homo sapiens que vão fazer viagens exploratórias para fora do superorganismo vão ter que voltar para dentro do superorganismo para poder continuar vivos. Né? Certo. Então, quem quiser saber mais, procure saber o que acontece com o ser humano depois de algum tempo sem gravidade. O que acontece com o ser humano depois de algum tempo dentro da Estação Espacial Internacional. O que acontece com o ser humano depois de um tempo fora do superorganismo. E quais são as consequências para os astronautas que voltam para o planeta Terra para eles voltarem a conseguir
se manter, né? Aham. Voltarem à condição antes da saída do superorganismo, né? Sim. Então, a sustentabilidade trata disso, de como, que é esse superorganismo, como ele se dá, quais são os sistemas dele, como se dá a interação entre as espécies dentro dele, e como se dá a interação entre a espécie que se tornou dominante, nós, com as outras. Isso é sustentabilidade. Uma derivação, o ESG é uma derivação no sentido de que investidores, no passado, precisavam de maneiras objetivas para dizer esse investimento interessa, esse investimento não interessa. Tá. Então o ESG veio do mercado financeiro, né? Veio como uma forma de mitigar risco. Tá? Então pense que você é investidor e você está querendo botar o seu rico dinheirinho nessa ou naquela empresa. Uma das formas de avaliar essa ou aquela empresa é por meio do olhar de questões ambientais, questões sociais e questões de governança. Por que isso é importante? Por quê? Pois é. Por que isso... Por que isso é virou relevante? pauta? Por que isso virou... Eu te explico já por que virou pauta. Primeiro eu vou te explicar por que isso é relevante. Certo. Isso é relevante porque imagina a Braskem, né? E assim, eu vou falar o fato, o que está rolando. Não vou falar que a Braskem é vilã ou que a Braskem é manipulada, não vou falar nada disso. Pega a Braskem e o caso de Maceió. Certo. Tá? Imagina que você vai investir o seu dinheiro na Braskem ou numa outra empresa da área petroquímica. Né? E aí você vai olhar o risco ambiental aqui a Braskem está exposta. E o risco ambiental que essa outra, que a Musta Petróleo S.A. está exposta. Você vai analisar o risco social que a Braskem está exposta e o risco que a Musta Petróleo S.A. está exposta. Quando você imagina que você explora petróleo numa fazenda, né, de alguém que você arrendou a terra para você poder explorar aquilo ali e a petróleo, lá é salgema, né, lá em Maceió. Mas explora, enfim, algum tipo de recurso mineral numa fazenda que é isolada que etc. Não tem casa construída. E o cara que está explorando salgema embaixo de um bairro de uma capital brasileira. Então, você concorda comigo que a Braskem, se a gente olhar somente esses dois empreendimentos dessas duas empresas, a Braskem está exposta a um risco socioambiental maior do que a Musta Petróleo S.A. Sim. Beleza? A não ser que lá na Musta Petróleo S.A. ela está lá numa fazenda e aquela fazenda lá é sei lá, o que é Águas Emendadas aqui em Brasília. Um berço de biodiversidade que é muito único e tal. Aí tem um risco ambiental muito grande ali. Né? Agora, considerando uma fazenda que era um pasto degradado, o risco ambiental ali é menor. Né? Então, cara, entre botar a tua grana na Musta Petróleo S.A. e na Braskem, que está explorando salgema embaixo de um bairro, acho que o deslocamento de pessoas lá é da ordem de 400 mil pessoas, foi um negócio assim. Eu sei que é da ordem dos muitos milhares de pessoas. Tá? Cara, o risco a que a Braskem está exposta é muito maior. Então, isso é um indicador para você que é investidor, que você tem aversão a risco. Né? A média dos investidores tem aversão a risco. E os grandes players do mercado de investimento não investem com o seu dinheiro, investem com o dinheiro de terceiros. Ou seja, eles têm que ser ainda mais conservadores. Porque com o seu dinheiro você faz sua loucura, bota lá naquele Bitcoin muito louco lá do país. No Dogecoin. Manda ver. Numa loucura lá qualquer lá. E bora, meu irmão. Queimou o dinheiro é teu, o problema é teu. Sim. Agora, se você está fazendo isso com recursos de terceiros, você tem que ser mais cuidadoso. Então, e questões de governança também. Então, por exemplo, você vai botar o seu dinheiro numa empresa que tem problemas graves de relacionamento societário e numa empresa que não tem isso é um risco operacional para a empresa. Né? Porque um sócio pode querer derrubar o outro lá e numa dessas. E assim, isso eu escutei de um advogado empresarial aqui de Brasília, que, cara, quando existe briga societária, em 100% dos casos, a empresa sangra. Ou seja, se tem um problema de governança grave dentro daquela empresa, provavelmente aquela empresa vai sangrar. Aí tu vai botar teu dinheiro nela? Complica. Né? Ou seja, ESG é sobre avaliação de risco. Né? E além disso, sobre o risco, empresas que têm, você concorda comigo que empresas que têm uma preocupação maior do que a média em questões ambientais, sociais e de governança, conseguem normalmente prever o risco que vão viver. Elas conseguem mitigar o risco antes que o problema aconteça. Elas conseguem ser mais eficientes no uso dos seus recursos. Né? E elas conseguem até ser a referência de mercado para algumas regulações. Ou seja,
quando aquela regulação aparece, ela está na melhor posição possível. Por exemplo, agora deve começar no Brasil a história lá dos créditos de reciclagem. Uhum. Tá? E em breve a gente deve aprovar uma lei para créditos de carbono. E aí você imagina que você é uma empresa que é afetada por esse tipo de legislação e que você já faz isso antes da lei. Tá. Aí aprova a lei, o que tu faz? Tu nada de braçada, né, meu amigo? Sim, você está sozinho. Você já é a referência. Meu amigo, você está praticamente sozinho no mercado, que, por exemplo, do crédito de reciclagem, é um mercado que eu acho que é subestimado, da ordem de 14 bilhões de reais. Porra, aí tu tá praticamente sozinho. Desculpe o palavrão, eventualmente pode ser que saia um ou outro aqui. Cara, Rabdão, tu é carioca, né? É. Não sou eu que vou te Pô, prender obrigado, nisso irmão. aí. Já me sinto mais à vontade, né? Fica à vontade. Então, posso até soltar um pouquinho mais o meu carioquês? À vontade, meu irmão. Então, irmão, você pensa que você vai estar sozinho no Oceano Azul, cara. Certo. Pô, quem é que não quer isso? Você, meu amigo, que está aí, que trabalha no varejo, você, meu amigo, que é corretor de imóveis, você, meu amigo, que trabalha na área de fast food, você sabe o que é Oceano Vermelho. Oceano Vermelho é competição brabíssima, Oceano Vermelho é guerra de preço todo dia, Oceano Vermelho é todo dia tem que ser uma Black Friday, né? Então, isso é o Oceano Vermelho. Oceano Azul, meu amigo, é você estar sozinho, você dá o preço, você dá as condições, o jogo, você dá a regra do jogo, então... E os clientes te procuram, você não precisa ir nem atrás dos clientes. Então, você imagina que você está numa posição muito melhor. Então, o ESG ajuda... Começou assim, né? Tá. Ajuda os investidores a tomar melhores decisões. E, quanto mais o tempo avança, mais o mundo vai ficando o quê? Volátil, incerto, complexo, ambíguo, né? Mais a gente vai tendo problemas relacionados às cagadas que a gente fez no século XX, né? Cagadas ambientais, cagadas sociais, cagadas na área da saúde, né? Mais essas consequências vão aparecendo nas nossas vidas. Certo. Quanto mais elas aparecem, mais o assunto fica relevante. Mais o assunto tem que entrar na pauta estratégica das organizações. Não é na pauta gerencial, na pauta tática ou operacional. Não é mais uma coisa que as empresas têm que fazer. É uma coisa que as empresas e que as organizações têm que pensar dentro da sua estratégia de negócio. E isso porque em algum momento isso vai virar uma, sei lá, vai regulamentar alguma... Já está virando, tá. Tá virando. É Acabei de falar, o crédito de virando. reciclagem, Tá. o mercado de carbono na Europa. Agora, as empresas, as multinacionais europeias vão ter uma meta de emissões que elas não podem passar de um determinado ponto. E isso entra para qualquer tipo de empresa, para qualquer tipo de tamanho, para qualquer tipo de... Na Europa começa nas grandes, tudo começa nas grandes, né? Das de capital aberto. Por exemplo, no Brasil, tem a resolução CVM 193. Depois dá um Google aí, rapaziada. CVM 193. Essa resolução diz o quê? Diz que as empresas de capital aberto, a partir, se não me engano, a partir desse ano e de 2025, vai ser uma coisa voluntária por enquanto, elas reportarem em seus relatórios o desempenho socioambiental delas. A partir de 2026 isso vai ser obrigatório. Olha o efeito em cascata aqui, Musta, se liga só. Imagina que a Petrobras começa a fazer isso, que ela vai ser obrigada a fazer isso. A Petrobras, a Vale, qualquer dessas grandes empresas de capital aberto, tá? Sim. Elas vão ser obrigadas pela Comissão de Valores Mobiliários a reportar seu desempenho socioambiental nos seus relatórios, que elas têm que produzir todo ano. Imagina que você é o presidente da Petrobras agora, tá? Você está sabendo disso agora, você já diz para a sua diretoria o seguinte, galera, vai entrar essa resolução aí, vamos começar a reportar e vamos pensar, não vamos botar um relatório feio, né? Vamos botar um relatório bonito na rua. Sim. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar a conversar com todos os nossos fornecedores aí para que eles nos deem informações para compor o nosso relatório. Aí imagina que eu sou fornecedor da Petrobras. Provavelmente a Petrobras é um cliente muito relevante meu. Quem tem a Petrobras como cliente, a Petrobras provavelmente é um cliente muito relevante dessas empresas. Aí imagina que você, diretor da Petrobras, ou presidente da Petrobras, vem e me fala, ô Chicão, agora é o seguinte, cara, eu preciso que você me mande aí todo o seu desempenho socioambiental aí, porque eu preciso compor o meu relatório lá da CVM. Aí eu vou ficar assim, caraca, não tenho nada dessa porra. Peraí que eu vou fazer alguma coisa. Henrique, vamos fazer o seguinte, irmão. Vai ter que startar o negócio. Vamos fazer aqui uma parada aqui, a gente aqui, troca essa madeira normal por uma madeira de origem certificada, troca essa comida aqui por uma comida, sei lá, da agricultura familiar aí, vamos nessa, irmão, porque o pessoal lá da Petrobras... Aí começa a reação em cadeia. Aí começa eu
a demandar mais alimentos da agricultura familiar. Aí começa eu a demandar mais alimentos orgânicos. Começa eu a demandar que a madeira seja toda rastreada e de origem legal. E aí começa o movimento, é do grande para o pequeno. Isso está acontecendo na Europa, já está acontecendo no Brasil. Então, e assim vai. O Brasil lançou agora Green Bonds, por exemplo. Sabe o que é uma Green Bonds? Não. É um título da dívida brasileira pautado por desempenho socioambiental. Lançou em Nova York no final do ano passado. E, meu irmão, a procura por esse tipo de título, porque o Brasil fez tipo um teste. Lançou um lote assim para ver qual é da galera internacionalmente. Meu irmão, a procura foi o dobro do que o Brasil esperava. Porra. O que aconteceu, então? O Tesouro Nacional já está se movimentando para lançar mais títulos associados a uma performance socioambiental do governo. Então, o governo vai lá e se compromete a botar mais projetos na área da sustentabilidade e tal, né? Então, olha só que interessante. O movimento já está acontecendo, meu amigo. Por enquanto, ele está acontecendo lá nos cabeções do sistema. Já vai chegando na gente aqui, que somos peixe pequeno do sistema. Né? Então, o ESG começou nisso, né? Investidores com grana. Mas isso não limita estar apenas nas empresas grandes. Não, isso é um papo que a gente pode ter, independente do tamanho da empresa. Para que tu vai esperar chegar uma multa na tua empresa para tu fazer alguma coisa, meu velho? Não, se já está regulamentando em algum momento, eu sei que a gente vai ter que ter uma mudança fiscal aqui. Acabou essa história de tempo de que ser empresário no Brasil era ser meio cara de pau, sacou? Era espera a multa chegar aí pra gente ver, saca? Acabou esse tempo. Então, para que você vai esperar a multa chegar? Sabe o que vai acontecer se a multa chegar e você não está preparado? Você vai fazer a mudança qualquer que seja, né? Pode ser a revolução tecnológica, né? Fazer uma transformação digital no teu negócio. Você vai fazer de maneira emergencial, atabalhoada, sem o devido planejamento, nas regras de terceiros, não vai ser na sua regra, porque você vai ter que, né? Bora, meu irmão, então vai ter que ser na regra de terceiros, pagando mais caro. Sendo que se você faz logo lá no começo, antes de vir a chinelada em você vai fazer com calma, do seu jeito, criando os processos e tecnologias que te interessam. Você vai fazer nos seus termos e pagando o menor preço possível. Muitas vezes, ao contrário, criando linhas novas de receita no teu negócio. Que tu vai criar uma solução que o teu amigo do lado vai falar, caraca, Musta, porra, eu tô querendo essa parada aí, tu faz pra mim? Aí tu, sei lá, Henrique, quanto custa essa porra aí? Tanto, bora aí, tu topa, velho? Topa, bora. Aí tu abriu uma linha nova de receita no teu negócio. Entendi. Então, isso eu tô falando de sustentabilidade, mas isso vale para tudo, transformação digital, processos, gestão, isso vale para qualquer coisa dentro de um negócio. Para que tu vai esperar dar treta para fazer alguma coisa? O ESG, ele é um exemplo, só para ver se faz parte. Aqueles mercados, tipo na Europa, sei lá, eu vi isso em Portugal, na Alemanha, de retornar a garrafa PET, ganhar uma graninha e tal. Logística reversa. Mas isso faz parte desse processo? Claro. Ele é isso no Brasil, isso também. Esse negócio do crédito de reciclagem que eu estou falando, as empresas qual que é a lógica, né? Que empresas que emitem muitas embalagens que têm um impacto negativo nesse aspecto, elas têm uma obrigação de fazer logística reversa. Isso na Europa já é um mercado super razoavelmente amadurecido. No Brasil está começando. Só que o Brasil é o Brasil, né, irmão? O Brasil, porra, tem 5 países dentro de um país. Então, fazer logística reversa no Brasil é treta, é um problema logístico muito complexo. Até porque até hoje, o que chega pra gente, por exemplo, reciclar XYZ coisas, pilha, bateria, fazer uma coleta específica para isso. São só orientações muito... Eu não vou dizer que... Eu não vou usar essa palavra de ser infantil, mas são orientações que não passam um nível de seriedade que eu acho que o mundo está falando sobre que é aquela história ambiente. Do fecha a torneira enquanto escova o dente. Porra, tipo isso. Né? Muda lixo X para Y para outro lixo. Eu entendo que tudo é um processo, mas nenhuma dessas orientações me parecem ser assim, emergenciais, tipo assim, não, pessoal, vocês não estão entendendo, a gente precisa mesmo fazer isso aqui, a gente precisa... Eu não vejo outra forma a não ser colocando regulamentação, colocando o Estado para lidar com isso. É tudo junto. Eu acho que o processo da sustentabilidade é um processo que passa do abraçador de árvore, que também está dentro do processo. Abraçar árvore é bom,
né? Botar o pé na grama, o pé descalço na grama é bom. Porra, terapêutica, Né? a psicologia fala isso. Então, estar em contato com a natureza tem a ver com a manutenção da nossa saúde física e mental. Uhum. Quem não passou pela pandemia? Quem não esteve preso dentro de um apartamento durante um bom tempo e ficou rezando para ir botar um pezinho na grama que seja? Uhum. Quem aqui em Brasília não desceu para suas entrequadras só para pegar uma graminha no pé? Né? Então, tem isso, o contato com a natureza, valorizar a natureza, olhar o capital natural como uma coisa que é essencial para a nossa qualidade de vida e não como mais uma coisa a ser explorada. Ah, Porque a nossa visão do século XX é que o capital natural que é a natureza, né? Que é aquilo ali, a nossa despensa e a nossa latrina ao mesmo tempo. certo. Né? Eu vou lá, Aham. pego o que eu quero quando me interessa Sim. e jogo as bostas lá quando não me interessa. Uhum. Né? Olhar isso a natureza como um local que é absolutamente essencial para a nossa manutenção, para a nossa qualidade de vida. Acho que isso é uma parada. Tá. E no extremo oposto é a regulação. Meu irmão, é multa, saca? Então tudo faz parte. No meio do caminho tem o capitalista selvagem que só está fazendo para mostrar para os outros. Está valendo, pelo menos está fazendo. Eu sou dos que acreditam nisso. Irmão, é melhor você fazer. Beleza, você está fazendo pelas motivações erradas, mas faça. Do que ficar condenando o cara. Meu irmão, o cara está fazendo. Está fazendo direito? Se não está fazendo direito, pedrada nele, Uhum. que ele vai fazer direito. Ou ele vai sair do debate. Né? Mas faça. Então, e até a regulação. A regulação não está fazendo, não está fazendo não, meu amigo. Multa. Aham. Não está fazendo não, fecha. Então, isso é um gradiente, né? Então, a sustentabilidade passa por isso. Todo mundo é importante na parada. Até aqueles caras, que eu ia falar um palavrão aqui, até aqueles caras que são os, que a gente chama em inglês, tem um termo, né? Free riders. Ah, sim. Os cara que não defensores faz- da liberdade da liberdade inestrita, sei lá. Algo assim. Então, assim, é o cara que não faz porra nenhuma Certo. e só fica se beneficiando dos que fazem. Certo. Né? Por quê? Porque quando todo mundo tá fazendo e tem esse cara que não faz nada e fica surfando na galera, vai ficando cada vez mais difícil desse cara se esconder. É um encostado. Alguma hora a galera pega ele. Tá. Então, e com a internet, meu amigo, a galera pega mesmo. Cara, mas deixa eu... Pô, vou fazer um pouco de advogado do diabo aqui. Faça. Porque, cara, a gente, como você falou, a gente vive no Brasil, a gente vive em 5 países no mesmo país e culturalmente as pessoas pensam diferente em todas as regiões possíveis. A questão ambiental, eu ia até te perguntar sobre como que é o boicote de grandes empresas, de política em relação a isso. Mas em específico no Brasil, a gente tem uma onda, e eu não vou puxar para politicagem, eu vou falar uma coisa bem pontual. Então, a gente pode falar de política. Eu não vou falar desse ou daquele político, não vou falar desse ou daquele partido, mas de política eu curto falar. Mas é isso que eu não vou fazer, eu não vou ficar aqui colocando nomes. Mas existe uma linha de pensamento que é completamente século XX, XIX e às vezes XVIII, assim, um pouquinho XVIII. Escravagista, né, meu irmão? Totalmente. E queima árvore mesmo, e foda-se e tal. Essa galera, ela tem voz, ela tem representatividade e tem uma parte da população que tá lá e que apoia e que elege, enfim, e que tá rodando aí. Uhum. Como que a gente entra eu falo política porque a gente está falando de Estado e a gente está falando de regulamentação e tudo está dentro. Como que a gente entra, então, para conversar sobre essas pautas com uma parte da população que ainda é descrente de negacionismo? Porra, tem gente que acha que vacina não funciona, tá ligado? Tem gente que acha Bota que não chip, existe, né? que vai botar chip, vai mudar DNA. A gente viu isso na pandemia. E tem gente que acha que o aquecimento global não está acontecendo, tem gente que acha que as crises que nós temos climáticas atualmente são meras passagens naturais da vida. Uhum. Como que a gente hoje combate essa desinformação, essa tentativa de boicote a toda uma mudança? Porque quando você chega e fala, porra, não fez? Porra, multa, não fez? Fecha. Isso aí fere muita gente. Isso fere as pessoas que acham que essa liberdade de... Porra, esse capitalismo anárquico, o anarcocapitalismo. Isso bom, isso aí já seria muito extremo, mas pensam assim também. Uma coisa que, só de exemplo, no Roda Viva, eu acho que você já viu esse episódio, não sei se era o Brizola, sei lá quem tava lá, mas eu acho que era, não, o Brizola não, o Maluf. O Maluf estava sentado lá
e na época que ele proibiu fumar cigarro sim, dentro sim, de sim, restaurantes, já vi, em já vi, avião. já vi. E os caras assim, porra, você Que está mexendo na minha absurdo. liberdade de acender um cigarro no avião. Eu fumo onde eu quiser, o cigarro é meu, eu comprei Eu me com meu sinto mais à dinheiro. vontade de estar perto de quem fuma. Então, porra, cara, parece um esquete do Porta dos Fundos o negócio. Como que a gente combate essa galera em termos reais, em termos políticos, em termos da vida real? Talvez eu não seja a melhor pessoa para falar disso, porque não é muito a minha área, mas eu vou dar minha opinião, né? Minha opinião é de que, cara, a gente combate essa galera fazendo. Uhum. O melhor jeito de combater esse povo é fazendo. E a gente tem uma curva normal. O que acontece? A gente tem uma curva normal e a gente tem o poder da internet misturando a curva normal. O que eu quero dizer com isso? Curva normal, todo mundo lembra, né? Da escola. Curva normal é assim, né? A quantidade de pessoas ou a quantidade de determinada coisa dentro de um determinado fenômeno, né? Começa assim, faz assim e desce aqui, né? A gente tem aqui, no começo, pessoas que são extremamente engajadas no assunto, né? São os early adopters. Uhum. São extremamente engajados. Começou o assunto, ela já está lá. Ou antes de começar o assunto, ela já está lá. Né? Uhum. E a gente vai aqui, e no meio do caminho a gente tem a maioria das pessoas. Lá no topo da curva, né? naquele meião, a gente tem a enorme maioria das pessoas. E lá no final a gente tem a minoria conservadora, que o pessoal chama. Né? Essa minoria conservadora, velho, não tem muito o que fazer com ela. Uhum. O que a gente tem que focar é que o meio da curva esteja engajado, porque ali é a grande maioria das pessoas. E as pessoas, nós somos seres racionais. Né? A grande maioria das pessoas se engaja quando vê o resultado, quando vê o fato acontecendo. Né? Uhum. Quando vê as consequências do que faz. Então, quando a gente mostra resultado nessas áreas e quando essas pessoas lidam com as consequências negativas da cagada que a gente faz, elas começam a levar o assunto mais a sério. Então, tem essa minoria que essa minoria que o pessoal chama de... acho que é isso, né? Minoria conservadora, uma coisa assim, quem está lá no final da curva. Tá? Essa galera, meu irmão... Paciência. É tipo a curva de adoção de tecnologia. Uhum. Tem uma galera que nunca vai aderir àquela tecnologia, irmão, e tá tudo certo e segue o baile. Uhum. Qual é o problema? Que a internet mistura a curva... A internet pega a curva normal, que tá tipo o Nescau que assentou, faz assim, ó, aí sobe o Nescau de novo, né? Ela mistura, ela dá voz para essa galera. Uhum. Esse que é o problema, que eu vejo. Tá. Essa minoria muito louca, com teoria da conspiração alucinada, essa galera trafega no mesmo tráfego que você no corte desse podcast aqui, meu amigo. Uhum. Saca? E se ele tiver dinheiro, ele aparece mais do que você no corte trafegando lá no YouTube. Saca? Sim. Então, esse é um problema. Na minha opinião, eu acho que a gente precisa discutir será que essa galera muito louca da teoria da conspiração alucinada merece o mesmo nível de palco que todo o resto da população? Então, por exemplo, a gente já sabe algumas coisas, a gente já sabe que não. Sim. Essa galera não merece. Por exemplo, apologia ao nazismo, apologia à escravidão, apologia a crimes em geral. A gente já sabe, porque a lei diz, isso é crime, meu amigo, não pode. Né? Agora, tem coisas que a lei não diz que é crime. E aí fica uma coisa da gente, a sociedade, julgar o que interessa e o que não interessa. Na minha opinião, essa galera da teoria da conspiração muito louca, que não tem nenhum tipo de fundamentação factual, não merece ter o mesmo nível de palco na internet que você que está procurando fazer um podcast bacana, que traz um assunto legal, que informa, etc. Tá? Então, essa é a minha opinião. Uhum. E no caso da sustentabilidade, eu acho que é o fato, irmão. A gente se lascou em Brasília recentemente com calor. Uhum. Em 2017, eu lembro nitidamente, eu já morava em Brasília, eu lembro nitidamente, tinha restaurante que abria, tinha dia para restaurante abrir em Brasília, porque não tinha água. E de lá para cá... você chegou na época desse racionamento. Não, aí. eu cheguei em 2013 em Brasília. Ah, tá. Mas 2017, isso foi em 2017, teve racionamento de água em Brasília. Uma coisa absolutamente surreal, porque o Planalto Central é a caixa d'água do Brasil, meu irmão. Daqui saem as principais bacias, os principais recursos. O Planalto Central participa de maneira estratégica
na formação dos recursos hídricos nacionais. Uhum. A bacia do Tietê-Paraná, acho que só do Tietê-Paraná que, que o Planalto Central não tem nenhum tipo de conexão. Mas a do São Francisco, do Tocantins-Araguaia, um lado inteiro da bacia amazônica, e por aí vai. Então, cara... Assim, é impensável, né? É impensável que a gente ia ter impensável. racionamento de água. Sabe o que aconteceu? O governo local teve que ir buscar água mais longe. Teve que buscar água. A nossa bacia hidrográfica estratégica em Brasília é a bacia do Descoberto. Uhum. E o governo local teve que ir buscar água na bacia do Corumbá. E isso não é de Brasília, não. No Rio de Janeiro está acontecendo a mesma coisa, em São Paulo está acontecendo a mesma coisa. Para não faltar água na cidade, a gente está tendo que buscar água cada vez mais longe, pagando cada vez mais caro, porque tem que buscar água longe, né? Sim. Então vai ter que pagar mais caro. Então, quando a gente começa a ver isso acontecer, a população começa a falar, opa, peraí, o que eu achava que era dado, que eu nunca achei que eu ia passar esse perrengue, está acontecendo. O que eu achei que ter um clima ameno, que é uma coisa dada, ter um ar respirável é uma coisa dada, que eu nunca nem pensei que o ar não pode não ser respirável. Uhum. Que um dia o ar de Brasília poderia ser, né? Ou que a água de Brasília poderia não ser, Uhum. né? Então, coisas que a gente tomava como dadas estão começando a não ser. A gente começando a tomar pé de que não é exatamente assim. Então, quando as pessoas vão lidando com a realidade, os negacionismos começam a cair. Espera-se. Sim. Tá? Então, eu acho que é isso. Não é o ideal, né? O ideal é que essa mudança de mentalidade chegasse. É porque também a gente chegou num ponto de curva meio sem volta. Mas que tudo isso chegasse antes que essas coisas acontecessem, né? Mas assim, eu acho que a maioria, porque a gente tem que separar as coisas, sacou? A gente está pegando uma minoria e está dando um zoom nessa minoria. Entendi, sacou? Certo. Uhum. A franca maioria, e eu não estou falando isso não, tá? Estudos aí, pesquisas internacionais mostram que quanto mais jovem, mais sensível à pauta socioambiental as pessoas são. Uhum. E, cara, os jovens, vou botar assim, a população até 30, acho que até 40... Eu vi alguma pesquisa há um tempo atrás que mostrava que, assim, a população até 45 anos no mundo, uma coisa assim, representa, tipo assim, 2/3 da população mundial. Caralho. Legal. E é um número, assim, esmagador. Posso estar errando aqui na idade, saca? Mas é um número, assim, esmagador. Uhum. E eu cruzei com uma outra pesquisa, até fiz uma coluna, tem uma coluna na Alfa FM, toda quarta-feira, fazer esse jabazinho aqui. Massa. Tem uma coluna na Alfa FM toda quarta-feira, por volta das 8h10 da manhã, que a gente fala sobre sustentabilidade de uma maneira um pouco mais acessível, né? Uhum. Fala de ESG, negócios sustentáveis, de uma maneira um pouco mais acessível. E eu lembro de uma coluna que eu fiz na Alfa, no começo do ano passado, que eu cruzei essas duas pesquisas. Uma que mostrava dados demográficos mundiais, e era tipo isso aí, a franca maioria da população mundial tem até, acho que, 45 anos. Tá? Uhum. E com uma outra pesquisa que mostrava a sensibilidade, puridade ao tema socioambiental, a questões socioambientais. E mostrava lá que, tipo assim, até 35 anos, uma coisa assim, as pessoas eram muito sensíveis ao tema. Tá. Ou seja, a franca maioria da população mundial é sensível ao tema. Uhum. Só que essas pessoas ainda não tomaram posições de liderança na sociedade. Uhum. Essas pessoas hoje ainda estão se tornando diretores de empresas, estão se tornando políticos, estão se tornando presidentes de organizações relevantes, né? Então, ainda tem muita organização relevante que está na mão de uma geração que é menos sensível a esse tema. Uhum. Tá? Não estou dizendo que essa galera ignore o tema, tá? Mas que é menos sensível. Uhum. Que acha que esse tema é importante, talvez, mas que é um tema menor em relação a algumas coisas mais estratégicas. Certo. Tá? E o que eu imagino? Que um moleque que hoje tem 20 e poucos anos, o dia que ele tiver com 45, 50, ele vai estar numa posição de liderança, provavelmente, da sociedade. Vai ser um político, vai ser um empresário, Uhum. vai ser um líder. Sim. Né? Eu imagino que isso aconteça. Imagina esse cara que é sensível ao tema com 20 e poucos, quando ele tiver com 50. Ele vai ter a oportunidade de finalmente fazer o que ele pensava que era o correto a ser feito. Então o caminho, eu falo para a galera, o rio corre para o mar. Você não vai conseguir segurar o rio com a mão, meu amigo. O seu negacionismo não vai segurar o rio com a mão. Você segura um pouquinho de água aqui, mas tem um rio inteiro passando do outro lado lá. Então, acho que tem essa parada também. A realidade, a gente fala brincando no instituto, né? A realidade, meu amigo, ela não está nem aí para sua opinião. Ela está cagando para sua opinião. Excelente. Ela se impõe, meu amigo. Uhum. A realidade, ela se impõe. Você pode achar o que você quiser, que a Terra é plana, que vai ter chip em você. Você pode achar o que você quiser, irmão. A realidade, ela se impõe.
Ela não Certo. está nem aí para o que você pensa. E a realidade é essa, irmão. O clima está mudando, a gente está acidificando os oceanos, a gente está na sexta extinção em massa de espécies, a primeira causada por uma única espécie, Homo sapiens. Isso está acontecendo. Então, cara, o que vai acontecer é você, negacionista, pode ser pego por uma enxurrada. Você, negacionista, pode ter a sua terra sendo inviabilizada por uma mudança do clima. Uhum. E aí vai lá, negacionista. Ter que lidar com a sua terra que agora é inviável para produzir a coisa X que você queria produzir. Bom, eu não queria que a gente... eu queria falar sobre outras coisas e eu não queria deixar essa, em específico, tão desesperadora. Não é questão de desespero, não. A realidade aqui que a gente tem que falar pra galera é... Uhum. Tá dando ruim, galera. Certo. A gente tem duas opções. Era isso que eu ia chegar. Quais são, em termos práticos, do que você vê que está sendo feito ou que vocês também estão fazendo? Vamos lá, tá dando ruim. O que eu queria dar o recado é esse. Tá dando ruim. Os jovens são mais sensíveis a esse assunto. Por quê? Porque eles vão herdar o que a geração atual de líderes tá deixando. De bom e de ruim. Uhum. O jovem vai herdar e o jovem tá olhando e falando: meu irmão, eu vou herdar uma cagada do cacete, hein? Puta merda. Então, por isso que é natural que, primeiro, que o jovem escuta esse assunto há mais tempo na escola do que um cara com 60 e poucos, né? Sim. E o jovem tá vendo que vai herdar a cagada que tá sendo deixada, tá? E, não, Chicão, porra, você tá fazendo um discurso contra um discurso etarista. Não. Eu tô falando o seguinte, essa galera 60 e pouco... Não, dá para entender. Pera aí, não, calma, vou dar um corte aqui. A galera 60 e pouco é uma galera que nasceu ali a partir da Segunda Guerra Mundial até os anos 60, até os anos 60 e pouco. Nasceram... Essa geração, irmão, no movimento da sustentabilidade, sabe quem era essa galera nos anos 60 e 70? A galera que falou assim, uai, eu não preciso estar casado para ser um cidadão respeitável não, meu amigo. Aliás, se eu quiser me divorciar, eu vou me divorciar. Aliás, se eu quiser pegar alguém do mesmo sexo, eu vou pegar. Por que eu tenho que casar com alguém do sexo oposto? Por que eu tenho que andar de terno e gravata para ser uma pessoa respeitável? E se eu quiser andar de bermuda? Uhum. E se eu quiser ir para uma reunião de tênis? Foi essa geração que colocou isso. Geração que hoje está com seus 60 evral. É os baby boomers, né? Foram os baby boomers que iniciaram o movimento hippie nos Estados Unidos. O movimento socioambiental nos Estados Unidos foi iniciado pelos baby boomers. Então, os baby boomers têm um papel histórico muito interessante. Se eu vim aqui fazer esse podcast de tênis, como eu estou, em parte eu devo à galera que lá nos anos 60 falou, irmão, não preciso estar de sapato para ser respeitado, não. O que importa são as minhas ideias. Eu posso ser cabeludo, barbudo, sem tomar banho, viver tocando viola e eu tenho que ser respeitado pelo que eu sou. Foi essa geração que colocou isso. Então, não estou fazendo discurso etarista e o movimento socioambiental deve muito aos baby boomers, que foram eles que colocaram a pauta como uma pauta relevante no debate internacional. Vai caber agora aos jovens, os baby boomers falaram assim, galera, esse assunto é relevante. Vai caber a nossa galera, e a galera mais jovem que a gente, falar, ninguém mais discute se o assunto é relevante ou não. Uhum. O que a gente discute agora é como botar isso em prática. Esse é o desafio da minha geração, da sua, de quem vai vir também. Os baby boomers, o desafio deles era dizer, o assunto é relevante, galera, não ignorem o assunto. Né? Então, cada geração está tendo o seu papel. Né? Então, a gente pode concluir que a crítica mesmo é ao capitalismo? Cara, quando há um capitalismo, porque seria quando muito, a gente assiste, eu estaria cuspindo para cima, eu como empresário, criticar o capitalismo de maneira assim irresponsável. Uhum. Né? A minha crítica é a um capitalismo selvagem, a um capitalismo que acha que é escravizando as pessoas que vai ser legal. Aquele documentário Ilha das Flores. Uhum. Você já assistiu esse documentário? Eu vi ele há muitos anos atrás. Pois é, ele é basicamente a cadeia entre a produção de um alimento e onde ele chega e quem não come, quem come. E aí quando você olha para isso, você consegue fazer um paralelo para tudo. Você consegue fazer um paralelo para a sustentabilidade, para... A desigualdade em geral, né? A desigualdade de todas as formas, de moradia, enfim, de todas. Então seriam mudanças, na verdade, de como a gente entende o consumo também. O consumo, inclusive, eu acho que disso tudo que tem aqui. Cara, a realidade, irmão, a realidade está cagando pro que o Chicão acha, pro que o Musta acha. Não, claro. A realidade é a seguinte, o jeito como a gente produz e vende
Tá dando merda. Uhum. Tá dando ruim, bicho. Saca? A gente tá vivendo uma situação de extrema desigualdade global. Não sou eu que tô dizendo, quem diz isso é a Oxfam, que é uma ONG inglesa que estuda desigualdade há muitos anos, extremamente respeitada. A gente está vivendo uma situação em que em 2050 vai ter mais plástico do que peixe nos oceanos. Não, quem diz isso não sou eu, é a Fundação Ellen MacArthur. Então, assim, a gente está dando ruim. O nosso jeito, século XX, de produzir e vender, vai matar a gente. Alguma coisa precisa ser feita. Uhum. Então, quando eu falo que a minha crítica é ao capitalismo em geral, não. A minha crítica é a um modelo de capitalismo que acha que farinha pouca meu pirão primeiro. Certo. Que acha que, meu irmão, minha parada quer saber, eu quero é ficar rico. Depois eu vejo o problema. Muitos empresários pensam assim, irmão, quer saber, velho? Primeiro eu vou ficar rico, depois eu vou pensar em questões socioambientais, depois eu vou pensar na desigualdade, depois muitos empresários pensam assim. Aí o cara se depara com, sei lá, ou se você está vivendo numa... Se você é herdeiro de uma grande fazenda no Brasil, você começa a se deparar com um trabalho escravo no teu negócio. Você começa a se deparar com situações absolutamente bizarras. Por quê? Porque você primeiro quer ficar rico, depois você vê o resto. Uhum. Esse tipo de pensamento não cabe mais, bicho. Sim. Esse tipo de pensamento não rola mais. Já está dando ruim. Uhum. Então, a minha crítica é esse tipo de pensamento. Farinha pouca meu pirão primeiro, tal. Tem até a... vou fazer uma mistura aqui entre palavrão que eu tenho falado aqui e intelectualidade, né? Certo. Então, a Elinor Ostrom é uma economista. Ela foi a primeira mulher a ganhar o Nobel de Economia. E ela ganhou o Nobel de Economia com um trabalho chamado Governing the Commons, Uhum. que é como gerir recursos naturais comuns, se o pensamento dominante é o pensamento do farinha pouca meu pirão primeiro. Então, ela tem toda uma teoria econômica de como gerir recursos naturais comuns, né? Então, o mais óbvio deles é, sei lá, recursos pesqueiros, né? Que o pescador quer mais é pegar o máximo que ele puder. Sim. Porque ele não sabe quando ele vai ter outra oportunidade de estar bem em cima daquele cardume, Uhum. né? Então, mas isso vale para tudo. Show. Então, quem quiser saber mais sobre, cara, esse é o dilema, né? Como gerir um recurso natural comum, sendo que as pessoas têm um pensamento individualista, e eu não estou falando que isso é um problema, não. Tá? De consumo imediato, individualista. As pessoas são individualistas, as pessoas pensam com o estômago. Sim. Né? Então, a Elinor Ostrom ganhou um Nobel de Economia, foi a primeira mulher a ganhar nesse papo aí. Existe um paper disso, um documento, Ela alguma coisa tem um assim? livro publicado, né? Qual o nome? Eu só sei em inglês, assim, não sei se saiu em português. Chama Governing the Commons. O Governing the Commons, ok, você falou aí. Elinor Ostrom. Tá, ela ganhou o Nobel de Economia, acho que em 2006. Ô Henrique, dá um Google aí, fala pra gente aí se foi 2006. Quando que a Elinor Ostrom ganhou o Nobel de Economia? Foi a primeira mulher a ganhar o Nobel de Economia. Pô, que irado, vou procurar esse livro. Então, é sobre gestão de recursos naturais comuns e tal. Uhum. Tem artigos, né? Tem um artigo de 68 do Garrett Hardin. Meu Deus do céu. Desculpa, professor Elimar, se eu não estou lembrando desse artigo, que é um clássico mas ele vai da ver. sustentabilidade. Mas ele vai ver e vai te cobrar. Um abraço para o professor Elimar Nascimento, lá do CDS, da UNB, meu querido orientador da época do mestrado. Do Garrett Hardin, eu lembrei o autor, porra. Garrett Hardin, em 1968. A Tragédia dos Comuns. Professor Elimar, seu aluno aqui, orgulho aqui, ó. A Tragédia dos Comuns. Ele se publicou um artigo. Um artigo é capaz de mudar o mundo? Esse artigo talvez É mesmo? tenha mudado o mundo. Caralho, Porque foda. esse artigo, ele fala a tragédia dos comuns, como, fazendo esse equilíbrio, né? Como gerir um recurso natural comum diante da abordagem individualista das pessoas, né? E esse artigo foi, assim, seminal na época, né? 68 e tal. Essas teorias econômicas diferentonas de como gerir um planeta que já estava recursos naturais e recursos econômicos até, que já estava as pessoas já estavam falando, vai dar ruim isso aí, hein? Entendi. Ele é tipo ele é tipo o povo brasileiro do Darcy para sustentabilidade. Ele é tipo esse arquivo, para quem estuda gestão de recursos naturais comuns, esse artigo do Garrett Hardin de 1968, A Tragédia dos Comuns, foi bem... E que a Elinor Ostrom, inclusive, bebe da fonte, né? Porque ela é uma autora dos anos 80 para frente, né? Uhum. Então ela bebe dessa fonte de 68 lá também. Enfim, por que a gente entrou nisso? Eu não faço ideia. Cara, eu vou... Porra, eu ia falar num documentário, mas é uma bad vibe agora. Que é não sei o que dos demônios, como é que é? Não sei o que with the devil. É um documentário
mostrando as tragédias que estão acontecendo na Índia em relação às mudanças climáticas. Ah, tem na Índia, meu irmão? Tem. Porra, cara, assim, sério mesmo, esse é um que você fica, bicho, hiperventilando do começo ao fim. Mas vamos falar de inovação? Eu queria só para concluir, ó, galera, Vai. o capitalismo, ele precisa ser reformado. E a gente precisa de boas pessoas para ajudar a reformar o capitalismo, Certo. tá? Há quem diga que precisa derrubar o capitalismo. Eu sou dos que diz que o capitalismo precisa ser reformado. As nossas experiências fora do capitalismo não foram muito interessantes, tá? Não que eu acho que o capitalismo é a coisa mais linda do mundo. Não foram... não foram muitas também, né? Não foram muitas. Não. A gente se aventurou pouco fora do A gente capitalismo. se aventurou muito né? pouco, sim. E não foram experiências de sucesso, tanto é que nós não vivemos num regime que não é capitalista. Vivemos hoje, o regime capitalista é amplamente dominante no planeta. Se fosse bom pra caramba, as pessoas não são burras, né? Se fosse bom pra caramba viver fora do capitalismo, muita gente viveria fora do capitalismo, né? Então, mas o capitalismo precisa se reformar. Porque, bicho, já, ou as pessoas vão querer derrubar o próprio capitalismo, ou as pessoas vai detonar a nossa vida. É porque da forma que tá uma insurgência é assim, porra, é previsível, né? Algo vai acontecer. Então, assim, a gente precisa que você, e eu falo até no meu TED, né? Essa não é uma pauta dos jovens. Essa é uma pauta de todo mundo que tá vivo no planeta Terra hoje. Sacou? É de todo mundo que tem um mínimo de empatia com que... Não é empatia, meu irmão, é o teu mesmo, pode olhar pro seu benefício individual, é você mesmo. Porque numa dessa daí tu vai ter um problema. Próxima seca em Brasília, se for do jeito que foi a última, meu irmão, a gente vai ter um problema grave. Se você olhar com o seu olho do benefício individual, meu irmão, então bota uma agrofloresta aí no teu quintal aí, velho, urgente. Porra, tenho certeza que você não vai passar tanto calor quanto o teu vizinho. Saca? O que é uma agrofloresta? É uma maneira que você tem de restaurar cerrado ou de restaurar o bioma local ao mesmo tempo que você produz alimento. Então você está ali produzindo a tua abóbora, tua batata doce, banana e tal, e do lado ali está crescendo um jatobá, do lado ali está crescendo ali uma aroeira, né? Saquei. Então, e vai tudo junto, e um fortalece o outro, né? Então, é uma forma interessante, regenerativa, que as pessoas estão encontrando para ajudar a limpar a cagada que já fizeram no passado. Então... Existe alguma iniciativa ou que você faça parte ou que você conheça para falar com o cidadão básico, tipo eu, sobre cultivo próprio e coisas do tipo? Cara, tem o Ernest Goethe, o sobrenome dele é bem esquisito de escrever, né? Mas se quiser, depois o Henrique bota na tela aí. Ernest Goethe é a referência internacional. O cara vive no Brasil. Ele é um suíço, se não me engano, austríaco, que vive no Brasil. E ele é o papa da agrofloresta aí. Acho que se tu botar Ernest Goethe no YouTube, tem coisa pra dedéu sobre ele. E o cara é um fenômeno, o cara é um gênio. Sacou? Goethe, tipo G-E-T-Z, tipo isso? Não é o Goethe do pensador alemão, né? Porra, Henrique, dá uma moral aí, velho. Bota na edição aí, Ernest Goethe aí. Ernest Goethe, tá. É porque o sobrenome dele é meio esquisito mesmo. Mas se tu botar Ernest, e botar agrofloresta, só vai dar ele, velho. Ou agricultura sintrópica, só vai dar ele. Tá? Isso é realmente para entender como nós, como indivíduos, ali na nossa casa, ali no nosso espaço, a gente consegue transformar de alguma forma e cultivar. Enfim. Você que tem um quintal no Lago Norte ou no Lago Sul, você que tem um quintalzinho em casa, dá para fazer alguma coisa assim. Saquei. Eu não tenho quintal ainda. O dia que eu tiver, eu pretendo. Meu quintal é uma plantinha chamada... Porra, minha esposa que deu o nome. Josefina, não. Esqueci agora. O meu quintal é um monte de planta em vaso dentro do meu apartamento. Saquei. Né? Então, mas assim, Ó o homem aí, ó. Ele aí, ó. Ernst. Tá. Se fala Goethe, mas o que se escreve assim, tem um trema em cima do O ali, por isso que se fala assim. Esse é o homem aí. É um cara que tá fazendo muito pela humanidade, velho. E esse cara vive no Brasil. Olha que orgulho. Olha que privilégio. Esse cara, entre todos os países do mundo, ele já foi pro México, já viveu no México. Ele escolheu viver aqui, velho. Por algum motivo? Tipo assim, não, o Brasil... Por uma questão de biodiversidade, de potencial, de trabalho, do trabalho dele e tal. Saquei. Né? E acho que ele gosta do Brasil, né? Gosta dos brasileiros em geral. Não tô recebendo nada pra falar desse cara não, tá? O cara é brabo mesmo, o cara é sinistro. Tá ligado. Então, maneiro. Enfim, é uma coisa que tem inspirado muita gente aí no agro
a fazer diferente. E o agro, você falou aí que de pessoas que têm um pensamento conservador, alguns no agro têm, a gente sabe disso, não vamos ignorar. Sim, né? completamente. E só que o agro é o setor da sociedade, é o setor produtivo que talvez esteja mais exposto à mudança do clima, que talvez esteja mais exposto a questões socioambientais. Então, cara, é o primeiro que vai se lascar se mudar o clima. Você imagina que você tem uma roça de milho lá, aqui no interior do DF aqui, e, cara, e muda o clima no DF, e não tem mais chuva só naquele período que você estava preparado para, né? Tem chuva em mais períodos, e aí você não consegue produzir o que você produzia. Ou simplesmente tem uma estiagem mais longa, porque há quem diga que com a mudança do clima, a gente vai ver um processo de savanização da Amazônia e de que o Cerrado vai deixar de ser um clima tropical típico para se tornar um clima mais para o semiárido. Porra, sério? Caralho. E que o semiárido vai ficar um pouco mais desértico. Caralho. Então você imagina que, cara... Mas por exemplo... Mudou. Você não consegue mais plantar, você não consegue mais consorciar feijão e milho como você fazia. Sim. Você não consegue mais ter 2 safras de soja por ano como você fazia. Mas quando você fala agro, tem a agricultura familiar também, que eu imagino que eles estão muito mais conectados com isso do que, Sim. Tem o agro... Tem um agro familiar que está ligado nisso. E tem um agro de grande porte que está começando a ficar ligado nisso e alguns deles já estão ligados nisso. Então há movimentos de gente que são grandes, não tão grandes quanto outros no agro, né? Mas que são grandes, sobretudo em relação à agricultura familiar. E que o desafio que eles se colocaram é de, por exemplo, tornar a agricultura orgânica viável em larga escala, e já acontece. Fornecer uma cadeia de insumos para o agro orgânico, em larga escala. Né? Então... Isso é uma realidade ou isso é um planejamento? Já está acontecendo. Isso está acontecendo Tem agora. Empresas que fazem isso. Eu não vou citar o nome, só citei o nome do Ernest aqui, porque o cara é uma sumidade, eu não vou citar o nome dessas empresas, mas são empresas que têm iniciativas muito interessantes. Vou citar sim, porra. Fazenda da Toca, o pessoal lá da... Cara, mas se o negócio é bom, pode citar, pô. Claro, imagina. Porra. O pessoal ali da Fazenda da Toca, eles têm ali um grupo de empresas ali que... a Fazenda da Toca produz orgânicos e eles criaram empresas verticalizando, né? Empresas que fornecem um insumo para a agricultura orgânica, que não é um insumo químico, né? Então, que ajudam a aumentar a saúde do solo, que aumenta a produtividade. Então, por exemplo, na agrofloresta, a produtividade por hectare, eu posso estar errando o número aqui, a galera da agrofloresta aí me corrija depois, tipo assim, a produtividade de soja por hectare tô chutando, 2 toneladas. Tá. A produtividade num sistema agroflorestal é tipo assim, 6 toneladas, 10 toneladas. É uma coisa assim muito mais alta. Né? Só que o que acontece? O jeito de produzir e vender ainda não é tão otimizado quanto a cadeia da soja, a cadeia do milho, a cadeia do feijão, né? As monoculturas em geral. Significa que é mais difícil de encontrar, que é mais caro? É mais difícil por quê? Porque tudo é novo, né? Qualquer tecnologia nova é mais cara, é mais difícil de implementar, o caminho é um pouco mais tortuoso, você não sabe bem o que vai sair do outro lado, apesar de que nos orgânicos já está bem melhor. Isso foi rápido, cara. Algumas coisas estão acontecendo mais rápido do que eu imaginava. Por exemplo, você vê produção de orgânicos em larga escala, aconteceu mais rápido do que eu imaginava, pô. Então a gente tem aqui em Brasília a Malunga. Você vai lá na Malunga, o hortifruti da Malunga é todo orgânico, velho, e a Malunga começou com esse hortifruti todo orgânico, sei lá, deve ter uns 4 anos. Uma coisa assim, 5 anos. Uma coisa que você falou lá no Maratona sobre algumas marcas, e até entrando um pouquinho em inovação, e ainda falando em sustentabilidade, você deu alguns exemplos de umas marcas, você deu um exemplo de uma marca de roupa, calçado. Patagônia? Patagônia não. É foda, uma parada de tipo meio abelha, assim. Como é que é? Era o pessoal da Insecta. Insecta. Que começou como Insecta Shoes. Tô citando um monte de marca. Falei que nessa marca aí, ó. Tome-lhe marca. Manda pra eles, velho. Manda os cortes pra eles. O pessoal começou como Insecta Shoes, né? Hoje em dia é só Insecta, se não me engano o nome deles. E eles começaram com calçado vegano. Quebraram um paradigma de que veganismo era coisa só na comida, né? Aí os caras lançam um calçado vegano, aí tu buga, né? Aí tu dá um Ctrl-Alt-Del, porque, caraca, como assim, velho? Feito de porra, qual matéria-prima disso aí? Que parada é essa, velho? Né? E os caras lançam calçado vegano e quebra ali, né? Uma ideia que a média das pessoas tinha, né? Isso entra como inovação, quando a gente fala de inovação? Porra, pra caralho, por que não entra? Porque tu lança um calçado você quebra vegano, totalmente, meu irmão, né? Porra, Meu irmão, é como se existisse assim um caminho aqui, o cara veio com uma coisa aqui totalmente
diferente da média, saca? Aí tu fala, caraca, como Uhum. assim? Aí dá até uma bugada na cabeça. Quando dá essa bugada na Completamente. cabeça, é porque é inovação, né, bicho? Uhum. Dá essa bugada, tu fala, como é que é? Mas não é? Como é que é esse negócio Já aí? viu um vídeo, É sapato pra comer, né? já viu um vídeo da Narcisa? Que ela tá servindo suco. Sei lá, tipo, um cara servindo suco pra ela, nossa, eu adoro esses sucos veganos. Aí o cara fala, porque não tem suco de carne, né? Aí ela, né? Sucos veganos. Eu citei isso porque, porra, é meio moda também. Hoje em dia, porra, pega bem pra caralho uma empresa falar que não testa produto em animal, que enfim... Por que pega bem? Por tudo que a gente veio falando aqui. Uhum. Está dando ruim, precisamos de soluções. Então isso... Pro que está dando ruim, parceiro. Entendi, Então, certo. alguém tá propondo uma solução ali. Aí pega bem, por quê? Pô, legal, o cara tá tentando uma coisa que tá mais ligada à solução que a gente precisa do que a merda que a gente fez. Uhum. Entendeu? Então, aí, por que chama atenção? Por que a gente fica, pô, que interessante. Por que a gente tá citando aqui? Por mais que eu não seja vegano nem você, Uhum. né? Por que a gente está citando aqui? Porque você concorda comigo que soluções veganas estão muito mais conectadas à proposta de soluções de tudo isso que a gente está falando aqui Completamente. do que uma solução, sei lá, que fosse de couro de chinchila, Completamente. saca? Então, cara, ser vegano ou não ser vegano é legal, não é legal, isso é um problema individual. Agora, meu irmão, o que tem se mostrado é a pegada hídrica desse tipo de produto é menor do que um produto tradicional. O que tem se mostrado é que a pegada de carbono desse tipo de produto, em vários casos, é menor. Então, assim, velho, talvez valha a pena. E vendo como empresa mesmo, como empreendimento, porra, se não vai pela necessidade de fazer um mundo melhor, vai porque é legal, né? Porra, faz porque tua marca fica mais bem vista. Meu irmão, só faz, velho. Só faz. Sei lá por que tu quer fazer, irmão. As pessoas vão aplaudir, se esse for o motivo, faz, então, nem né? aí, irmão, não estou crer. cagando. Só faça, velho. Saquei. Só faça. Por que tu quer fazer? Porque você quer pagar de bonito, quer pegar aquela mina ali que é vegana e... Meu irmão, só faz, velho. Uhum. Só faz. Chicão, vamos falar um pouco de instituto? Bora. A gente... Você colocou aqui design de serviço, que você... Você é um cara de muitas especialidades, parabéns, viu? Ou a completa falta de foco, né? Cara, inovação, empreendedorismo, design de serviço. Design de serviço faz parte do que vocês entregam ali, inclusive da forma que vocês entregam o material que vocês produzem para os clientes. A gente chegou lá por treinamento de vocês, tinha uma agendinha, umas canetinhas mó irada e tal. Isso tudo é design de produto ou não tem nada a ver? Não, o design de serviço, vamos lá. Design O que é design? desculpa. Vamos lá, o que é design? Vou tentar me diferenciar aqui do designer de sobrancelha, nada contra os designers de sobrancelha. Aliás, eu tô precisando fazer Que aqui inclusive fazem muito melhor que a gente, então eles são profissionais. Tô precisando fazer aqui a minha... Como é que chama? Isso aqui é churreia? Que chama essa parte aqui? Porra, não faço ideia. Tô precisando aqui. Nada contra os designers de sobrancelhas. Mas, assim, design é você transformar uma situação ordinária em uma situação preferida. Então, quando você consegue pegar uma coisa e transformar ela em preferida, ali tem bom design. Então, ou seja, você não precisa ser designer de formação para fazer bom design. Uhum. Quando você faz isso, ainda que instintivamente, você é um bom designer. Steve Jobs não tinha formação na área e era um tremendo designer. Uhum. Leonardo da Vinci, idem. Então, tem N exemplos, citei os exemplos mais intelectualmente avançados. Os difíceis de alcançar. Mas assim, qualquer um, velho. O cara do cachorro quente de rua que quando fez uma maionese de alho artesanal e conseguiu transformar isso numa coisa que as pessoas acabaram preferindo o dele, ele fez bom design ali de alguma forma. Tá? Uhum. Quando ele oferece um atendimento melhor e as pessoas preferem o dele porque o atendimento dele é melhor, ele fez um bom design ali. Uhum. Então, é simples assim. Tá? E aberto assim também, né? Certo. E o design de serviço é parte da ideia de que não existe produto, tudo é serviço. O produto ele é um ponto de contato numa jornada que está sendo vivida. Então, o que a gente faz é desenhar, ajudar a modular comportamentos e experiências. Certo. Tá? Então, quando você chega num lugar... A gente sabe quando tem bom design na parada. Quando a gente chega e o cara parece que antecipou nossas necessidades. A gente chega no lugar e porra, a gente é bem atendido.
que agora a galera tá falando muito de experiência. Foi uma experiência foda, sim. né? Isso normalmente tem bom design de serviço ali. Não precisa ser designer de serviço E para fazer não isso. precisa ser uma pessoa específica, não precisa ser tipo, Não. uma vaga da minha empresa de design de serviço. Não, isso aí É bom. ou faz é bom, parte da cultura ajuda pra toda. caraca, ajuda pra caraca. Se tu achar um bom designer de serviço aí no mercado, me avisa porque eu tô querendo. Porque Do jeito que você difícil tá de falando, eu achar. também tô querendo, então. É difícil de achar, Legal. Mas assim, o design de serviço, ele é tipo o DOS, o MS-DOS. Certo. Ele aparece pouco, dificilmente você compra o design de serviço mesmo, até porque as pessoas não entendem direito. Mas, irmão, ele é a base onde roda tudo. Aham. Tudo roda em cima dele. E quando ele tá ali, tudo roda melhor. Tá? Então, pela minha formação, a gente bota isso tá entremeado em tudo que a gente faz no Instituto. Então, por exemplo, se você for lá no Instituto e me demandar lá uma modelagem de um negócio novo, você chegar lá e falar assim, Chicão, é o seguinte, eu tô com uma ideia de um negócio aqui e eu não sei bem como que eu vou botar isso no mercado. Você me ajuda? Sim, a gente ajuda lá no Instituto. A gente pega da ideia ao negócio. E da ideia ao negócio é design estratégico e usando design de serviço. É design de serviço purinho. Eu vou entender para quem você vai fazer o que você vai fazer, vou entender as dores e necessidades dessas pessoas, vou entender as motivações, as barreiras, as oportunidades, vou definir princípios para o seu negócio, eu vou definir uma jornada para o seu negócio, eu vou estudar a jornada atual dessas pessoas que lidam com o problema, eu vou definir uma jornada nova com base no teu serviço, eu vou fazer sessões de ideias com essas pessoas que a gente mapeou, que podem trazer boas soluções, né? Aí depois disso eu vou fazer o planejamento estratégico do teu negócio e aí vai. Então, O design, então, é porque, pô, quando a gente fala design, automaticamente é pincel, papel, lápis e tal, é o desenho, é quem faz o sketch do negócio. O design de serviço, então, é quando vocês pegam todo esse briefing aí, tudo isso que você falou aí, eu sei que você não gosta de usar palavras inglês, colonizadas, né? igual vocês falam, mas, porra, vira e mexe bem. Quando vocês pegam todo esse montante, então, e vocês transformam isso, que seja numa apresentação, que seja num produto... É o produto final, é a entrega final, esse é o design, então. Não é a entrega final, o design ele é o meio. Tá. Ele é como desenhar um processo que seja mais eficiente, mais eficaz e que entregue mais valor para as pessoas. Então ele é o meio, ele é o caminho que a gente usa, né? Para chegar no resultado. Porque a gente valoriza o processo tanto quanto o resultado lá no Instituto. Então a gente registra o processo e entrega o resultado final e faz uma entrega para a nossa galera que registre o processo. Então, a 8 Bits aqui, sei lá, Chicão, a gente está querendo aqui, vai fazer uma parceria com a Globo e a gente vai lançar um produto de mídia totalmente louco, novo, caralho. E aí, pô, tu modela esse negócio aí pra gente, que eu tenho algumas ideias, mas eu não sei direito assim... Pô, como é que isso fica na forma de uma jornada? Não sei direito para quem, eu não sei direito a parte econômica dessa parada. Então, você me ajuda aqui, eu tenho algumas ideias, mas precisa dar robustez a isso, né? Que eu tenho que apresentar para a diretoria da Globo, para ver se eles vão aprovar. A gente monta e a gente entrega uma parada para 8 Bits que eu mostro tudo que a gente fez, como a gente fez, qual foi o racional que a gente usou para fazer aquilo e entrega o resultado final. E te entrego a jornada pronta, te entrego o orçamento mestre pronto, te entrego as personas prontas, te entrego os princípios de serviço prontos, te entrego o planejamento estratégico pronto, te entrego o desenho da governança pronto, né? E aí, o que você faz com isso? Se você quiser chegar lá e treinar o seu time, você vai usar o nosso material, tá tudo lá. Entendi. Fica muito mais fácil. Se o investidor quiser botar grana na tua parada, fica muito mais fácil. Por quê? Porque o investidor vai ver o racional que você usou para chegar naquela coisa. Aí chega lá na diretoria da Globo, os caras vão ver o racional que você usou e todo o trabalho que você teve de fundamentar aquela afirmação que você está fazendo na frente deles. Então, o trabalho tem mais credibilidade. Então, a gente está fazendo isso para um fundo familiar, a gente está fazendo isso para um empreendimento imobiliário em Alagoas, a gente está fazendo, enfim, tem trabalho aí pelo Brasil todo. Estamos fazendo para uma holding de entretenimento de um artista bem famoso aí, que eu não vou falar o nome, esse eu não vou falar mesmo. Não, tranquilo. De um artista bem famoso aí. Tirulipa, E, enfim, já fizemos para alguns artistas também, né? Falaram, cara, eu tô com uma ideia aqui de uma label e, pô, não sei bem como botar isso no mercado. Você me ajuda?
Entendi. Eu acho muito massa o que você tá falando, porque a gente como produtora, a nossa visão durante muito tempo, e começou a mudar muito, e principalmente depois da maratona. Porra, olha a propaganda que eu tô fazendo pra vocês. Ah, moleque, Caralho. obrigado, irmão. Porra. Que o nosso encantamento, e isso é uma parada pra gente, é lei, é regra. O nosso encantamento é a entrega final. É sentar com o cliente, mostrar o que a gente produziu e ele falar assim, com os olhos brilhando, obrigado. Isso pra gente é o encantamento. E a gente nunca pensou em todo o restante. Até mesmo, porra, se pegar de, sei lá, 3, 4 anos atrás, a apresentação que a gente tinha era uma merda. Tudo era uma merda e o nosso produto era lindo no final. E aí isso começou a me incomodar muito, do tipo, mas talvez a gente não consiga, não tá conseguindo atingir algumas coisas, porque, porra, é muito bonito mostrar o que a gente fez depois. Mas todo o encantamento do cliente e todo esse namoro que a gente fica com o cliente até fechar um projeto, porra, não tá legal. Tem alguma coisa que tá errada. Aí a gente foi olhando, porra, como que a gente tá se apresentando, como que tá isso, isso. Você é um você é um ótimo namorado, mas você é um péssimo paquerador, né? Exatamente. Você é um péssimo sedutor. Na hora do ato, a gente a gente é magnífico. Até chegar lá, Beija bem, puta, a gente faz um carinho legal, mas, porra, até que você encosta na pessoa, tem um processo, né? Exatamente. Isso, porra, caralho. Aí eu vou falar isso com a minha terapeuta, velho. É um pouco o que eu sou, um pouco. Mas assim, isso aí a gente, principalmente depois do maratona, a gente começou a remodelar processos aqui dentro de design de serviço mesmo. Foda pra caraca. De falar, não, porra, muda tudo. Cara, a gente tá mudando tudo, apresentação e tudo. Que legal, cara. Para uma empresa que trabalha no automático hoje, quando eu falo automático, talvez... Eu sei que é o que é esse automático. O cara não tira férias. O maluco, ele não consegue pensar no negócio. Ele não consegue pensar no negócio acha que dele. se ele tirar a mão do negócio cai. Ele é o que alguns chamam de empresidiário. Empresidiário. Ou a gente chama lá no Instituto de algema de ouro. Ele criou uma algema de ouro. Como o empresidiário lida com essa inovação? Porque, cara, isso para pensar... Eu me coloquei nesse lugar. Eu não pensei isso durante muito tempo. Eu tô pensando agora nisso. Como tira esse cara dessa zona de aprisionamento empresarial dele? Jesus, caraca, que pergunta, hein, irmão? Isso aí dava... Tu é especialista aí. Isso aqui dava uma maratona que vocês viveram lá, ó. Rapaz, pergunta... o buraco é mais embaixo com essa pergunta aí, viu? É muito complexo. É bem... Assim, algumas coisas são básicas. Vocês viveram isso. E, aliás, o processo de vocês foi muito interessante. Vocês foram gravar... Olha só que interessante, galera. A 8bits era um fornecedor nosso. Veja se eu estou errado. Uhum. A gente contratou a 8bits para gravar o nosso Átomo, né? Sim. E aí vocês viram lá a pancadaria, vocês viram o Clube da Luta lá acontecendo e falaram, eu quero entrar nesse octógono aí com vocês, e viraram clientes. Foi. Né? Uhum. E para vocês foi transformador, eu diria, né? Pelo teu feedback. Completamente. Primeiro, é para isso que o Instituto existe. Quando eu escuto esse feedback, eu penso, caraca, é para isso que eu criei o Instituto. Deu certo, né? O Instituto pode acabar amanhã, mas até agora deu certo, saca? Acho que isso é uma coisa importante. Mas o que vocês viram lá naquele átomo, né? O átomo é o seguinte, galera, a gente faz uma noite de trocação franca com os empresários, sobretudo micro e pequenos, né? E a gente dá ali as 5 coisas base de uma empresa que cresce, né? E depois a gente tem a maratona que a gente explora esses assuntos, claro que com mais tempo, com mais tranquilidade, ao longo de 3 dias. Mas ali é uma noite já dá para, né? Sim, já dá um sim. impacto, tanto é que vocês procuraram a maratona depois. Sim. Então a gente fala ali de o que precisa ser feito no marketing, o que precisa ser feito na área de vendas, no financeiro, processos, e o quinto aqui está me fugindo. Marketing, vendas, né? E gente, né? Então, e isso veio muito da nossa experiência de acelerar micro, pequenos e médios negócios. Tá? Depois de acelerar dezenas deles, estamos chegando às centenas. Legal. Né? Se já não chegamos, posso estar errado. Alô, galera do Instituto, comenta aí, por favor, se chegamos na centena ou não, tá? Mas depois de estar em contato com essa galera toda, a gente percebeu que, cara, alguns não davam certo, outros davam ultra certo.
alguns brigavam com o sócio e a sociedade era rompida. No meio do processo? No meio do processo. Caramba. Não é incomum isso acontecer. E Doideira. assim, quando isso acontece, eu falo para todos os nossos acelerandos, né? Ou pessoas que a gente mentora em geral, né? Que a gente aconselha. Eu falo assim, cara, se isso aconteceu, cara, dá graças a Deus, porque isso aconteceu com você ainda relativamente pequeno. Aham. Você imagina isso acontecer com você com uma empresa de bilhão. Aí sangra. Aí, irmão, cara, é uma treta que você vai... É uma corrente que você vai arrastar pro resto da sua vida, saca? Então, quando você é pequeno, meu irmão, rompeu, pô, valeu, ô Mustafa, valeu, irmão, pô, obrigado, não vai rolar, acho que a gente tem que parar por aqui. Toma aí teus paninhos de bunda, eu vou comer os aqui, saca? É o que tem pra dividir naquele momento, né? Então, eu acho que quando acontece isso, eu falo, cara, tá tudo certo, faz parte do processo, né? Eu tive sócios antes que não deu certo. Vou deixar um abraço aqui pro Eduardo Weaver, meu ex-sócio. Vou deixar um abraço aqui para Fernanda Salles, uma grande amiga também, e meus ex-sócios. Mas assim, não deu certo e, pô, valeu, cara, assim, o carinho continua e tá tudo bem. Até porque você mandou um abraço, né? Podia pois ter... Eu não ia nem citar o nome deles. Exatamente. Né? Então, isso acontece. Então, depois de ter contato com essa galera toda, a gente percebeu, cara, quem dá ultra certo cuida de algumas coisas. Tem um padrãozinho ali. Certo. Né? Claro que tem o tempero individual de quem tá na parada. Cada um bota o seu tempero, né? Mas tem um conjunto de coisas ali que é meio padrão, que quem não tem, onde é que a galera se lasca, né? Então, a gente trabalha principalmente essas 5 coisas aí. Marketing, vendas, processos, pessoas e financeiro. São essas 5 coisas ali que a gente viu que são estratégicas, saca? Aí a gente bota um temperinho a mais. Chicão, tu falou pra caraca de ESG, não falou nada agora? Sim, tem um temperinho. Temperinho do ESG, tem um temperinho da governança, tem o temperinho da liderança, né? A gente bota aqui os adicionais. Se o senhor quer com extra de bacon, senhor, aí a gente, né? Se o senhor quer um adicional de maionese, senhor, a gente bota também. Saquei. Então tem os adicionais também que deixam o hambúrguer mais gostoso. Uma coisa que eu reparei, e obviamente foi o que fez eu e o Henrique a gente sair de lá no dia lá do Átomo. Cara, foi engraçado, porque a gente fez lá a gravação, fez todo o trabalho que a gente devia fazer. Falou, pessoal, boa noite e tal, não sei o quê. Eu acho que você foi até o último que a gente se despediu e tal. Aí, porra, sentou no carro assim, o Henrique me olhou e falou, né? Eu falei, né? Pois é. Saíram tudo perturbado das ideias. Tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. E a gente viu que às vezes a gente fica desesperado como empresário, tipo, porra, não é possível que eu tô passando por isso, não é possível que só eu que tô vivendo essa... Não, eu sou o mais burro do mundo, não é possível. Eu sou incapacitado, eu sou o mais burro do mundo, caralho, não é possível, velho. Tá maluco, por que eu tô fazendo isso? Aí você chega num lugar lá onde tem outras pessoas que estão com problemas parecidos, você fica, talvez o foco não seja exatamente em um problema que minha empresa tá tendo, caso ela tenha. Talvez seja uma série um conjunto de coisas que não estão funcionando e fazendo com que, sei lá, que a gente atinja os nossos objetivos. E foi isso que a gente viu lá. A gente viu que pelo exemplo e pelas dúvidas e pela movimentação dos empresários que estavam lá, a gente sentiu a necessidade de, a gente também precisa, peraí. Porra, encontrei a minha tribo, né? Porra, a gente ficou, sério mesmo, foi um negócio... Se eu sou burro, eu encontrei os outros burros, né? Eu falei, cara... E tem o pai dos burros lá na frente. Bando de idiota aqui. Foi uma sensação meio assim, eu falei, caramba, que doideira. E uma das coisas que me fez, além da parte de SG, que eu até falei que no primeiro dia eu fiquei encantado ali com a tua parte, uma outra coisa que vocês falam muito, inclusive o nome do negócio de vocês tem cultura envolvido, é cultura. O que realmente é cultura? Porque cultura, pra mim, fora de empresa, pode significar diversas coisas. Claro. Não, cultura primeiro é um nome assim que porra, cabe tudo dentro também, né? Tudo é cultura. Porra, um café pode ser cultural e você criar uma tribo sobre cafés e tudo mais. Agora, dentro de uma empresa, quando você fala de cultura, ela significa a cabeça de quem está à frente da empresa sendo passada para os outros ou não? O que é exatamente uma cultura empresarial? Muito bom, cara. Eu acho que a melhor resposta que eu já ouvi sobre isso até hoje é assim, a cultura é o conjunto de crenças e comportamentos que existem na empresa na sua ausência. Nossa. Quando você vira as costas, o que a galera faz? O que a galera fala? Né? No que a galera acredita? Acho que essa definição não é minha.
Mas assim, cara, meu irmão, na hora que você não está por perto, que você é o chefe, né? Aí tu tá por perto, aí a galera se comporta de uma maneira. Aham. E quando você sai, como é que faz? Né? Então, o que rola na rádio corredor? Então, a cultura é isso aí. E a cultura, cara, é o reflexo da liderança, né? Então, é uma coisa que eu me preocupo muito lá no Instituto, assim, que a gente cria uma cultura que seja gostosa para todo mundo, em que a rádio corredor não é relevante, saca? A rádio corredor acho que sempre vai existir, Sim. mas assim, mas que ela não seja perniciosa, como em algumas empresas. A rádio corredor derruba a gente em algumas empresas, né? Então, mas por que a rádio corredor derruba a gente em algumas empresas? Porque as lideranças sintonizam na rádio corredor, né, irmão? Se as lideranças não sintonizassem, aliás, combatessem a rádio corredor, eu duvido, eu viro um mico de circo, eu ando de tanga na rua se a rádio corredor vai ser relevante, né? Então... A cultura tem que estar acima do cultura paralelo ali. A cultura é o reflexo da liderança. Tá. Se você tem um bando de gente otária sendo líder, vai ter uma cultura detratora, uma cultura que vai passar a perna nos outros, uma cultura que vai ser um moedor de gente. Certo. Agora, se você tem uma liderança ali que está genuinamente preocupada com seus liderados, está tentando criar um ambiente que emancipa, um ambiente que liberta e não um ambiente que prende, um ambiente que bota medo nas pessoas, saca? Aí, porque assim, pensa o seguinte, cara, que teu chefe é um otário, teu chefe te ameaça o tempo inteiro, teu chefe enche o teu saco. Quando você for líder, o que tu acha que vai acontecer? Instintivamente você vai fazer a mesma Tu vai coisa. moer o teu estagiário. Uhum. É isso que vai acontecer. Tu vai achar que isso é o certo a se fazer. E principalmente se o teu líder for bem sucedido financeiramente. Tu vai falar, porra, esse cara chegou lá tendo que bancar o papel do otário. Então eu vou ter que botar isso, por mais que eu não seja um otário, eu vou ter que botar a capa do otário para eu poder vencer na vida, entre aspas. Sim, Muitas sim. aspas aqui, né? Então, se o teu chefe ou se o dono da empresa for financeiramente bem sucedido e ele for um otário, a tendência da empresa meu irmão, sucesso é isso aqui, meu irmão. Vamos lá. Então a cultura acaba indo por esse lado aí, saca? Entendi. É o reflexo da liderança, velho. E quando dá um BO lá no Instituto lá, a primeira coisa que eu falo pro Fula, pro Will, que são meus sócios, estão comigo lá no Instituto, um abraço pra eles, um beijo pra eles. O Will tem que estar aqui, né? Também, O próximo é o Will, o Will. Eu sei que ele é nerdão pra caralho. Se ele é nerdão pra caralho e caótico, se prepare que vai ser bem divertido. Então, quando a liderança é desse jeito aí, cara, não tem outra opção, velho. Quando dá um BO que eu tava falando, né? Quando dá um BO lá no Instituto, a primeira coisa que eu falo, ou eu falo, ou o Will fala, ou o Fula fala, né? Meu irmão, essa porra aí tá dando, a culpa é nossa, né, galera? Vamos combinar, né? Essa merda aí que deu aí, o problema é nosso. Entendi. A gente aqui não fez algum dever de casa que a gente não tá vendo agora, a gente deveria ter feito. Ou, aí na maioria das vezes a gente vê o dever de casa que a gente deveria ter feito e não conseguiu fazer a contento, né? Então, cultura é isso, velho, é o reflexo da liderança. Massa. Chicão, eu não quero te atrasar, você tem um compromisso. Mas... Ainda temos alguns minutinhos. É porque eu queria muito entrar no assunto, e talvez não tenha nada a ver com nada do que você falou aqui, mas faz parte do meu... faz parte até de uma coisa pessoal minha, assim. Eu quero saber de pessoas inteligentes sobre esses assuntos, claro. Por favor. Se você me considera um cara inteligente, já fico feliz. Pra caralho. Fico amarradão. Pra caralho, os três. E eu falei isso rapidamente também com o Fula, mas isso a gente pode até deixar para um outro papo. Fica aqui até um convite pra gente conversar novamente aqui em outro episódio. Bora, podia fazer um episódio nós três. Eu, Fula, Will e você aqui. Porra, meu irmão, irmão, você prepara. Haja câmera, primeiro haja irmão. câmera, haja microfone, haja corte, que vai ser uma loucura. Haja sanidade, né? Haja sanidade. Aí, ó, tem como colocar 5 aqui. Tendências emergentes. IA, ChatGPT, deepfake. Eu só queria um panorama do que você vê. Assim, eu não faço essa pergunta e nem entro nesse assunto para ser tipo o trazedor do caos. Trazedor? Existe essa palavra? Mas a pessoa que traz o caos, não. O arauto do caos. O Stormbringer. Não é isso. Mas, cara, eu já aceitei que várias coisas de inteligência artificial, elas fazem parte do dia a dia, fazem parte do meu dia a dia, de todo mundo hoje. E, por exemplo, ChatGPT, eu acho que quem não usa hoje, porra, é maluco.
Tá perdendo tempão. Ao mesmo tempo, eu vi uma matéria sobre as crianças, a forma que as crianças pesquisam hoje na internet, que a pesquisa dela não começa no Google, mas começa ou no TikTok ou no ChatGPT. Isso me deixou um pouco assustado onda, e velho. curioso ao mesmo tempo. Se você começa no Google, você já está marcado pela idade. Você já está marcado, você já está vivendo talvez... Já marcou a sua idade. Se tu começa a pesquisa no Google, aí o cara ali Pois é. 30 a mais. E aí, cara, isso me deixou assim, porra. E esse ano a gente tem talvez uma das eleições mais caóticas. Isso já é uma previsão. Mais caóticas que são as eleições americanas. Ah, nos Estados Unidos, né? Porque agora, 2024, a gente tem eleições municipais no Brasil. Aqui no Brasil, não tem? municipais, e nos Estados Unidos, presidenciais. Meu irmão, que treta. E a gente tá com deepfake, a gente tá com inteligência artificial. A gente já viu, porra, matérias e notícias sobre como aconteceram manipulações. Eu não tô falando de lados específicos, mas manipulações de mídia com Facebook, com Meta, enfim. Como tendências emergentes, como que você vê essa tendência em específico, inteligência artificial, em relação aos negócios que você faz, a empresas, a como empresas lidam? Eu não vou fazer uma coisa muito pessoal aqui, porque a gente não tem tempo mesmo. Mas em relação à parte empresarial mesmo. Cara, eu acho que a inteligência artificial, qualquer tipo de tecnologia, ela entra na jogada como uma ferramenta. Uhum. E como toda ferramenta, cara... Pô, imagina que você tá lá na roça e você tem enxada e o teu vizinho lá tá usando o arado puxado por trator. Porra, bicho, você vai olhar pra tua enxada, vai olhar pra aquele... O cara resolve o problema que tu leva uma semana dando enxadada na terra, o cara resolve em 2 dias, saca? Um dia. Você vai olhar pro lado e vai falar, pelo amor de Deus, como é que eu faço pra ter um negócio desse igual ao seu? Então, eu acho que assim... o uso das tecnologias, elas nos servem. Então não vamos botar o carro na frente dos bois. Tecnologia serve aos seres humanos até o momento. Né? No futuro eu não consigo dizer ainda, quando tiver uma inteligência artificial generativa, senciente, o caramba, aí talvez as coisas mudem. Né? Mas por enquanto, as tecnologias nos servem. Elas são ferramentas no nosso cinto de utilidades. Então não vamos inverter a lógica. Vamos pensar por que a gente faz o que a gente faz, para quem a gente faz o que a gente faz. Né? Essa o núcleo de todo negócio está nisso. Qual é o problema que você resolve, para quem você resolve esse problema, né? E por que isso é relevante. Então, esse é o núcleo. Se vai ser com ChatGPT, se vai ser com Google, se vai ser com Bard, se vai ser com, sei lá, o que você quiser, velho. Aí é uma questão de qual ferramenta você está usando. Tá? Mas eu queria que as pessoas não tirassem o olho do que importa. A gente fala muito de tecnologia, mas o que importa é você existe como negócio para resolver o problema de alguém. Se você não tem um problema real para ser resolvido, teu negócio não vai para frente. Você pode ser quem você quiser. Pode ter o dinheiro que for. Se não tem um problema real sendo resolvido, seu negócio não vai para frente. E se as pessoas não querem que você resolva o problema delas da maneira que você está oferecendo, também não vai para frente. Pode ter um caminhão de dinheiro, você pode ser investido pelo SoftBank, pelo 3G, que não vai para frente. Então, se você tiver um núcleo duro bem construído disso, de por quê, qual é o problema e para quem, irmão, e isso daqui, porque assim, a tecnologia do momento, ela muda a cada 6 meses, a 1 ano. O que não muda, velho? As necessidades humanas. As necessidades humanas são mais ou menos as mesmas desde que a gente era caçador-coletor. Então, a gente conta histórias sobre grandes caçadores, grandes líderes em volta da fogueira desde tempos imemoriais. Sim. E a Disney é ou não é uma grande contadora de histórias em volta de uma fogueira? Né? Totalmente. A gente fala sobre boas ferramentas no nosso dia a dia desde tempos imemoriais. E a Apple é ou não é uma oferecedora de boas ferramentas para as nossas vidas? Assim como é a OpenAI, assim como é, sei lá, quem você quiser aí chamar, o Watson da Microsoft. Né? Então, o jogo que a gente está jogando é um jogo mais sofisticado da mesma coisa. Agora, para mim, o núcleo duro é qual é o problema, para quem e por que isso é relevante. Para mim, essa é a jogada, velho.
Aí se tu vai usar o ChatGPT para lá, para cá, pá, se o app do momento é esse, aí beleza. Mas essa é a minha opinião. É sempre assim que eu abordo as paradas. Então eu não preciso depender do ChatGPT. Aliás, meu amigo, minha amiga, se você depende, é absolutamente dependente, umbilicalmente dependente de qualquer tecnologia, reveja seu modelo de negócio. Total. Porque semana que vem muda. Essa parada muda. E aí o teu negócio vai pro saco. Né? Eu sou absolutamente dependente. Eu fiz todo o meu dinheiro fazendo corte no YouTube. É mesmo, meu amigo. Daqui a pouco a sua audiência pode ir pro TikTok. Aí como é que tu faz? Ou pior, como eu já vi, alguns negócios digitais absolutamente dependentes na época do Instagram. E o Instagram mudou os parâmetros de distribuição de conteúdo lá, de Reels, né? Uhum. Tinha um monte de influencer que, ó, Exatamente. se lascou. Por quê? Porque agora, meu irmão, o Instagram não quer mais que você publique no feed. Quer que tu publique stories por causa do Snapchat. Aí lá vai você, que você tinha uma máquina de venda toda em cima de feed, lá vai você, cai a tua venda, aí lá vai você, até você aprender de novo como ganhar dinheiro só nos stories, aí tua folha de pagamento tá lá te pegando todo mês, tá lá fornecedor para pagar um monte de custo fixo para tu pagar, saca? Uhum. Muita gente quebrou assim. Aí, por qualquer motivo, por um motivo estratégico da Meta, muda. Não é mais Reels agora que distribui bem. Agora é sei lá o quê. Tu nem saiu da mesma plataforma, irmão. Só mudou os parâmetros dentro da mesma plataforma, tu já se lascou. Uhum. Ou seja, não dependa umbilicalmente de uma tecnologia específica. Dependa dessas 3 coisas que eu falei, velho. Aí pode vir quem quiser que tá resolvido o teu problema. Quer dizer, não é que tá resolvido o seu problema, Uhum. mas a complexidade da solução reduz muito. Porque é uma questão de adoção e de migração tecnológica, né? Então, de transformação digital e tal, que é complexo, mas é um pouco menos complexo do que uma empresa está tentando resolver 2 problemas ao mesmo tempo. Seu problema mais central, que eu acabei de falar, e a tecnologia do momento. Bom, se você então não for, meu amigo que está assistindo, não for detentor dos meios de produção, você tem que se adaptar. É isso aí. Saquei. Chicão, valeu, cara. Obrigado. Beleza, meu amigo. Obrigado pelo convite. Fica à vontade agora. Eu sempre deixo aí para você falar o que você quiser, se despedir. Opa. Falar que o Instituto tá vendendo alguma parada aí que vocês precisam vender. Não, você não. A Siri já tá querendo falar um negócio ali. Fica à vontade para usar esse tempo final aí para falar com quem tá te ouvindo. Cara, agradeço aí, Musta, Henrique, aí pelo convite. La Cafeteria Podcast, obrigado aí pelo convite. Agradeço demais. Eu topei pro TED, topo falar assim. Pô, a gente nem falou disso. Para um público, mas relaxa, já fica para uma próxima. Eu topo. Por que eu tenho uma coluna na Alfa? Por que eu fui pro TED? Por que eu topo vir para podcast? Porque o meu propósito individual, o propósito do Instituto é potencializar pessoas e organizações. Uhum. Né? O meu propósito individual é fazer a ponte entre o mundo da sustentabilidade e o mundo dos negócios. Uhum. E toda vez que eu tenho a oportunidade de levar o nosso assunto para além dos especialistas e ativistas, eu fico amarradaço, brilha muito meu olho. Então, por isso que eu estou aqui, obrigado pelo convite. Espero que gente que nunca ouviu falar de ESG, como você, agora esteja ouvindo falar, esteja interessado. Uhum. E deixar aí o instituto.cc, nos procure aí na internet, nas redes sociais, enfim, no Instagram a gente é instituto.cc, nosso site é www.instituto.cc também. E enfim, a gente esse ano de 2024 aí vai oferecer mais oportunidades. Em 2023 a gente ofereceu poucas oportunidades para que micro e pequenos empresários escutem aquilo que você ouviu naquele átomo. Uhum. Né? Em 2024 a gente vai oferecer mais essas oportunidades aí agora no mês de janeiro. A gente vai começar a fazer mais isso aí. Maneiro. E então, se você tem interesse em conhecer ali as 5 coisas que fazem a diferença na cultura e na performance de pequenos negócios, nos procure, dá um toque lá, manda um direct lá que a gente responde e vamos trocar essa ideia juntos aí. Quero ter o prazer de te receber lá no Instituto. A gente fica ali na Asa Norte. Obrigado, irmão. Valeu demais, cara. Obrigadão. Valeu, obrigado.